Muitas vezes, quando recebemos conselhos de alguém e a pessoa começa a enumerar os conselhos que nos dá, às vezes, ou muitas vezes, acontece de, por fim, ela dizer assim: só mais uma coisinha. E essa última coisinha que é dito, ela sempre nos deixa a impressão de que deveria ter sido a primeira coisa que ela deveria ter dito. Ela deixa para o final o principal dos mandamentos, a principal das orientações, o principal dos conselhos. E eu confesso para os irmãos que essa é a impressão que eu tenho quando eu leio o capítulo 21 do Evangelho de João. Depois de dizer que tudo está pronto, que Jesus fez os seus sinais, os sinais que Jesus fez são suficientes para que nós possamos crer nele e ter vida no seu nome, no versículo 31, João acrescenta mais um capítulo, onde ele fala do encontro do Senhor Jesus com 7 dos discípulos e uma conversa particular com o apóstolo Pedro, que o reverendo Douglas explicará para nós no próximo domingo. E nessa última apresentação do Evangelho de João, nesse último relato do seu Evangelho, ele nos dá a impressão de que ele deixou o principal, de que tudo o que ele disse a respeito do Senhor Jesus Cristo, da sua obra, da sua divindade, da sua humanidade e do seu Evangelho, acontecerá nas nossas vidas como uma manifestação, como uma apresentação vívida, real, presente do Senhor Jesus nas nossas vidas. E ele usa 2 vezes uma palavra que não pode passar em branco diante de olhos atentos. Ele diz no versículo 21, no versículo 1 do capítulo 21, que o Senhor Jesus se manifestou, e foi assim que ele se manifestou. Depois, no versículo 14, ele termina dizendo que essa foi a 3ª vez que o Senhor Jesus se manifestou aos discípulos depois da sua ressurreição. A 3ª vez, conforme ele narrou no capítulo 20, em que ele aparece aos discípulos, sem Tomé presente, e depois apareceu novamente aos discípulos com Tomé presente. E agora ele aparece a 7 deles. E essa palavra manifestar, no Evangelho de João, ela tem um sentido duplo de que ele aparece, mas de que também ele revela. E esses aparecimentos do Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, jamais podem ser entendidos por nós como aparições. Não é um fantasma, não é uma imagem, não é uma impressão, como nós vemos às vezes nesses relatos de que imagens aparecem, imagens de santos aparecem em janelas e fotografias fortuitas que as pessoas tiram. E aí eles dizem: um milagre aconteceu, uma impressão, uma interpretação, um reflexo, e dizem: Deus apareceu ali. Não é disso que João está tratando quando ele fala que o Senhor Jesus se manifestou após a sua ressurreição, porque todas as vezes que o Senhor Jesus aparece, todas as vezes que ele se manifesta, ele sempre gasta um tempo com os seus discípulos. Ao ponto de quando João escreve a sua primeira epístola, defendendo a igreja do gnosticismo, uma doutrina que dizia que Jesus não tinha se encarnado verdadeiramente, mas que apenas nós tínhamos tido visões do celestial aqui na terra, João diz: olha, isso é impossível de ser verdade, porque nós contemplamos a Jesus, nós apalpamos a Jesus, nós andamos e ouvimos Jesus por 3 anos e meio. Uma aparição, uma imagem, não faz isso. E João, quando escreve esse último capítulo, ele está querendo dizer para nós que o Senhor Jesus, de fato, continua presente na vida da sua igreja, e ele cumprirá a promessa que ele fez, e que nas narrativas do Evangelho vem na grande comissão, ele fará de estar presente conosco todos os dias da nossa vida. Assim, esse texto aqui do capítulo 21 de João,
ele nos chama a atenção para o fato pastoral de que o Senhor Jesus está reunindo a sua igreja novamente em torno dele. E é isso que nos chama a atenção nessas perguntas que nós temos separado nesses últimos meses aqui na igreja, nesse capítulo 19, 20 e 21 de João e também no capítulo 24 de Lucas. Nós temos visto que nesse final do Evangelho de João fala de pessoas perdidas, mas ele também fala de pessoas perdidas que foram achadas. Ele mostra as conversas de Jesus com Pilatos, com aqueles soldados que vieram prendê-lo na noite em que ele foi traído por Judas, no capítulo 18 e 19, em que pessoas que não creem nele o agridem, o acusam, blasfemam contra ele, pessoas perdidas que veem o Senhor Jesus, que ouvem do seu Evangelho, porque a maioria deles haviam ouvido o Senhor Jesus pregar no templo e nas ruas de Jerusalém naqueles últimos dias, mas não creem. Por outro lado, depois da sua ressurreição, quando todos os seus discípulos estão esparramados, com medo, com dúvida e incrédulos quanto à presença dele entre nós e as suas promessas, ele sai do túmulo vivo, ressurreto, glorificado, buscando como um pastor busca as suas ovelhas uma após a outra para restaurá-las. E essa restauração do Senhor Jesus nós percebemos principalmente nas perguntas que ele faz. Começando por Maria Madalena, ali à entrada do túmulo, quando ele se volta para ela e pergunta: por que choras? E ela pensa que ele é o jardineiro, pergunta se foi ele quem raptou o corpo de Jesus. E Jesus então diz: Maria, como se dissesse: sou eu, acorde, preste atenção. E o Senhor Jesus pergunta para Maria a pergunta que ela precisava ouvir: por que você está chorando? Se você está chorando por causa da morte de Jesus, ele está vivo, não há mais motivos para chorar. E o Senhor Jesus então trata da tristeza da sua ovelhinha. Depois nós vemos o Senhor Jesus conversando com os 2 discípulos no caminho de Emaús, conforme Lucas 24. E ele chega para eles e pergunta: do que vocês estão falando? Eles estão falando a respeito de Jesus, e por 2 vezes Lucas usa um tempo verbal que mostra o passado, lá no passado. Nós esperávamos, nós achávamos que ele seria o Salvador, mas ele morreu. Dizem que ele ressuscitou, mas ninguém viu nada. E o Senhor Jesus então abre a Bíblia para aqueles 2 homens, mostra-lhes o Evangelho e eles voltam correndo para Jerusalém para dizer: o Senhor está vivo, o Senhor está vivo, nós estivemos com ele, ele esteve conosco. Depois o Senhor Jesus encontra com os discípulos enquanto esses 2 estão dando o seu testemunho. Portas trancadas, medo da morte, medo de que dali em diante tudo que eles tinham seguido e acreditado iria descer pelo ralo e ser levado embora. E o Senhor Jesus então entra e diz: paz seja com vocês. Por que sobem dúvidas às suas cabeças? Por que o medo? Por que as portas trancadas? Por que ficarem escondidos? Eu estou vivo, vocês não precisam ter medo. Tudo o que eu disse para vocês é a verdade. Se cumpriu, está se cumprindo e irá se cumprir até os últimos dias. Depois, nessa hora, Tomé não estava presente. Tomé duvida do testemunho da igreja, e porque duvida do testemunho da igreja, o Senhor Jesus coloca ele em prova diante da igreja. E Jesus pergunta para Tomé: porque me viste, creste? Bem-aventurados, felizes, abençoados, prósperos são aqueles que não me viram e creram. E ao restaurar o seu servo Tomé, que queria colocar o dedo, como todo bom goiano quer colocar quando vai ver uma coisa no mercado, o Senhor Jesus disse: coloca seu dedo aqui, coloca seu dedo aqui. Não seja incrédulo, seja crente. E o Senhor Jesus o traz para o rebanho. Agora, o Senhor Jesus vem novamente. Tomé está entre eles.
E eles estão naquele estágio de dúvida com respeito ao que vai acontecer, embora já saibam que o Senhor está ressurreto, embora já saibam que Ele está vivo, embora já saibam que tudo o que Ele disse a respeito da sua promessa se cumprirá, e Ele havia dito que era para eles esperarem em Jerusalém, e Ele dirá isso de novo. E eles estão lá em Cafarnaum, e Pedro, que ainda não conversou com Jesus, domingo que vem ele vai conversar com Jesus, diz para eles: eu vou pescar. E essa frase de Pedro, ela recebe na história da igreja inúmeras explicações, algumas muito positivas, outras muito negativas, algumas que levam em conta o contexto de expectativa, de esperança, mas também de dúvida e de insegurança que se passa no coração de Pedro. E Pedro, que é pescador, então resolve voltar para a pescaria. E o que nós temos diante dos nossos olhos é uma experiência repetida do capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Eles vão pescar, trabalham a noite inteira no mar da Galileia e nada apanha. E vamos lembrar uma coisa: o mar da Galileia é um lago de água doce. Quantas vezes eu li esse texto e quando diz que o Senhor Jesus está na praia, eu ficava pensando naqueles mares lá de Lagoas, da Bahia, do Rio de Janeiro, com as ondas vindo e batendo e fazendo aquele barulho que é tão bom na hora de dormir, mas muito ruim na hora de conversar. Não é nada disso. As ondas de um lago é aquele barulhinho quase que de goteira quando você tem uma torneira pingando e pingando. Dava para eles ouvirem e conversarem com o Senhor Jesus tranquilamente. Mas é de madrugada e não dá para enxergar o Senhor Jesus direito. Talvez porque tinha neblina, o texto não diz. Talvez porque tinha uma penumbra, e se eles tinham pelo menos algum problema visual parecido com o meu, na penumbra é a hora do dia que eu enxergo menos. E talvez porque o Senhor Jesus realmente não queria que eles o reconhecessem rapidamente. E Ele o faz porque Ele quer conversar com eles. Pedro, sem saber o que o Senhor Jesus vai dizer ou iria dizer a respeito de qualquer coisa, ele resolve retomar o caminho da pescaria, e isso representa para nós, para a igreja, uma espécie de perigo para a nossa fé. Quando não sabendo o que o Senhor espera de nós, ou quando em dúvida a respeito do que o Senhor espera de nós, ou quando inseguros por causa da nossa situação diante do Senhor, como é o caso de Pedro, nós voltamos a fazer algo que nós já sabíamos fazer e conhecíamos muito bem. E Pedro diz: eu vou pescar. Passar o tempo? Talvez. Ocupar-se? Talvez. Fugir da tarefa como Jonas fez? Provavelmente. Mas o fato é que ele voltou para o mar da Galileia e foi fazer tudo o que ele já sabia fazer a vida inteira. E o Senhor Jesus, que quer restaurar os seus, vai até Ele. E vai até aqueles que com Ele estão. E aqui há duas coisas que nós precisamos nos lembrar. Primeiro, que o Senhor Jesus ainda, no relato dos evangelhos, não disse a frase: esperai em Jerusalém até que do alto vos sejais revestidos de poder. No relato dos evangelhos ele ainda não disse isso. Nós sabemos porque vivemos bem depois. E outra coisa, ele ainda não conversou com Pedro. E esse é o contexto do que acontece aqui. Ele diz: eu vou pescar. Quantas vezes nós vamos pescar porque não sabemos o que fazer? Está rodando na internet aí um videozinho muito engraçadinho, que já tem sido até utilizado nos nossos encontros de casais, daquela diferença entre o cérebro masculino e o cérebro feminino. E o homem tem o tal da caixa do nada, né? E segundo um pastor que está se tornando cada vez mais conhecido no Brasil, ele diz que o homem entra na tal da caixa do nada, principalmente quando ele faz duas coisas: quando ele vai pescar e quando ele está dirigindo.
Quando ele está dirigindo, eu até concordo, porque direto a Edneia diz para mim assim: nós temos que passar em tal lugar, e eu passo de lá e já era. Mas pescar eu não sei, eu não sou pescador. Mas Pedro provavelmente quis ir pescar para tentar colocar as coisas em ordem, consigo mesmo. Mas uma coisa que a gente aprende no Evangelho é que quanto mais a gente tenta organizar o nosso mundo interior sozinhos, mais bagunçado ele fica. Porque ninguém conhece os caminhos escuros do nosso coração, muitas vezes, como o Senhor conhece. É por isso que Davi, em um dos seus salmos, ele pede a Deus: Senhor, derrama luz na escuridão, nas trevas do meu coração. Pedro quer pensar, e ele provavelmente pensava melhor enquanto ele estava lá no mar da Galileia pescando, de madrugada, na escuridão, só vendo as ondas do mar batendo ali na proa, na popa, nas bordas do seu barco. Meus irmãos, o Senhor Jesus vem até nós em dias como esse para mostrar para nós que Ele sabe disso, que Ele conhece os nossos pensamentos e que Ele não deixará as suas ovelhas sem pastor. Por isso, Ele então chega, depois de uma noite sem pescaria, e Ele faz a pergunta, que é a pergunta-chave do texto: vocês têm aí algo para comer? Jesus se manifesta então para mostrar que sem Ele nada podemos fazer. Frase essa que eu não estou inventando, mas ela vem lá do capítulo 15, versículo 5 desse evangelho, quando o Senhor Jesus diz que designou os seus apóstolos, os seus discípulos, para que eles fossem e dessem muito fruto. E ele então diz nesse contexto: olha, sem mim vocês nada poderão fazer, porque eu sou a videira verdadeira, e todo ramo que está em mim o Pai o limpa, para que ele possa dar mais fruto ainda. Estes homens já tinham experimentado ser frutíferos quando o Senhor Jesus os enviou de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Mas agora, depois da cruz, eles estão temerosos de uma perseguição, de perder o norte, de o que vai acontecer com eles quando o Senhor Jesus partir para o Pai. Dúvidas que nós também temos no nosso coração hoje enquanto igreja. E o Senhor Jesus pergunta para aqueles homens trabalhadores: o que é que vocês pescaram? Como havia acontecido em Lucas capítulo 5, quando ele os chamou pela primeira vez. Naquela noite, lá em Lucas 5, eles não pescaram nada. O Senhor Jesus saiu com eles, eles pescaram muita coisa, e o Senhor Jesus disse: doravante, daqui para frente, depois desse dia, vocês serão pescadores de homens, não mais pescadores de peixes. Então Pedro volta para o lago, e o Senhor Jesus ensina a mesma lição pela segunda vez. Quando o Senhor Jesus pergunta se eles têm alguma coisa para comer, à primeira vista, e por causa da ressurreição, e por causa da natureza do seu corpo glorificado, parece que João está querendo ensinar que de fato a matéria, a carne, o corpo não é mal, porque o Senhor Jesus, mesmo ressurreto e mesmo glorificado, Ele come. Ele já tinha feito isso com os discípulos lá naquela sala trancada. Agora Ele o fará novamente com os discípulos ali na praia do Mar da Galileia. Mas a intenção primeira de João não é essa. Essa pergunta do Senhor Jesus é daquelas perguntas que querem dizer algo mais. Só mais uma coisinha. O Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos que a vocação deles agora é outra.
Não estou querendo dizer para os irmãos que estão aqui, que não são missionários, não são pastores, não são evangelistas ou obreiros da igreja, que uma vez que conheceram Jesus e responderam o seu chamado, devem abandonar suas profissões e se tornar missionários de tempo integral. Não é isso que Jesus está querendo dizer. O que o Senhor Jesus está querendo dizer é que, se nós trabalhamos só para nós mesmos, se nós queremos, depois que o conhecemos, viver só para nós mesmos, voltar àquela vida de antes de conhecer Jesus, não tem mais jeito. Porque agora nós conhecemos a verdade, conhecemos Jesus. Nossa vida mudou de rumo. Tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, tudo o que nós vivemos, agora vivemos para a glória do Pai e para cumprir o chamado que Ele nos dá, como médicos, professores, engenheiros, operários, o que quer que nós sejamos, para neste lugar viver para Deus e viver anunciando o nome de Deus. Não tem mais como você clinicar no seu hospital sem que você coloque nisso Jesus. Não tem mais como você fazer projetos de engenharia sem que o Senhor Jesus seja aquele que te dirigirá a vida. E que o lucro de tudo isso seja, em primeiro lugar, consagrado para a glória e para o Evangelho. Então o Senhor Jesus pergunta: vocês podem me oferecer alguma coisa? E eles respondem, como responderam da outra vez: não. Mas o Senhor Jesus não faz essa pergunta para criticá-los. O Senhor Jesus não faz essa pergunta para condená-los. O Senhor Jesus não faz essa pergunta para ironizá-los. O Senhor Jesus faz essa pergunta para restaurá-los, para curá-los, para abençoá-los e para fazer com que os seus corações sejam abertos ao coração do pastor. Então logo ele pergunta e eles respondem não, ele já está ali assando pães, ele já está ali assando peixes. Não os que ele vão pegar depois que lançarem as redes do lado direito do barco, mas os que ele mesmo está preparando. E eles pescam, lançam a rede. E é interessante que quando João vê aquele monte de peixe pululando ali dentro daquela rede, ele fala a frase do texto: é o Senhor. É o Senhor. Para a igreja, os milagres de Jesus mostram quem Ele é, nem sempre para o mundo. João diz no versículo 30 e 31 do verso 20, que o Senhor Jesus tinha feito inúmeros sinais, inúmeros milagres. Muitas pessoas presenciaram os sinais e os milagres de Jesus e não se converteram. Mas este grupo aqui foi convertido, não pelos sinais, mas pela graça daquele que operava os sinais. De modo que quando ele faz de novo, eles percebem: Deus está agindo entre nós. E João chama isso aqui de manifestação. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós conhecemos o mapa da mina, quando nós aprendemos a interpretar o que está escrito aqui, as coisas, os acontecimentos, as palavras, as situações e as circunstâncias começam a fazer sentido para nós, porque nós passamos a interpretar a vida não mais como os outros interpretam, mas como o Senhor nos ensinou a interpretar. Então, quando o Senhor Jesus lhes dá um presente de uma pescaria maravilhosa, eu tenho certeza que os irmãos aqui da igreja que gostam de pescar, gostariam de ter o privilégio de pescar 153 peixes grandes, e não contar nenhuma história de pescador depois. É isso que acontece aqui. O Senhor Jesus lhes dá um sinal da sua presença. E aqui nós tocamos bem no nervo do Evangelho de João, porque porque os milagres de Jesus no Evangelho de João não são chamados de milagres, mas são chamados de sinais. Sinais são como placas que apontam alguma coisa, como sinais de trânsito.
Você vê as placas de trânsito e aquilo que está desenhado nelas mostra o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então João, quando ele relata os milagres de Jesus, ele os organiza de tal forma que junto com cada milagre, com cada sinal, vem um discurso de Jesus a respeito de quem ele é. E João aprendeu a lição, de modo que quando o Senhor Jesus faz pela segunda vez, imediatamente ele reconhece o seu Senhor. E aí, a pergunta do Senhor Jesus, que quer dizer mais do que ela disse, a pergunta do Senhor Jesus que expõe o nosso fracasso, porque a resposta foi: nós não pescamos peixe. A pergunta do Senhor Jesus que abre o espaço para o pastoreio do pastor, ele agora lhe serve a comida, é também a mesma pergunta que vai arrebanhar as suas ovelhas, porque ao obedecerem a sua palavra, mais uma vez a igreja reconhece o Senhor que fala. E por último, então, quando João diz, é o Senhor, João nos ensina que Jesus se manifesta para nos levar à fé, àqueles que ainda não a conhecem, mas também para fortalecer a fé daqueles que já o conhecem. E não é à toa que a experiência aqui narrada, o fato aqui narrado, acontece com homens que são discípulos de Jesus. Meu irmão, minha irmã, o que João está querendo nos ensinar é que os nossos fracassos, os nossos tropeços, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, os nossos pecados, eles não nos tiram da caminhada, eles não nos separam do nosso Redentor. Talvez eles possam nos atrasar um pouco, mas se nós estivermos atentos à presença do nosso Salvador, Ele nos ajudará a retomar o caminho. E é isso que acontece aqui com esses discípulos. Ele os ajuda a retomar a sua caminhada. E aí, vale a pena a gente dar uma passada no Evangelho de João perguntando quem é o Senhor. Primeiro, Ele é o pão da vida, capítulo 6, versículo 35 e 48. Aquele que é enviado de Deus para nós e que nos alimenta, como o maná alimentou o povo no deserto. Segundo, Ele é a luz do mundo, capítulo 8, versículo 12, que faz aqueles que não enxergam enxergar e que faz com que aqueles que não entendem entender. Terceiro, Ele é a porta das ovelhas. Ele é a única forma de nós atravessarmos da perdição para a salvação, da falta de alimento e crescimento para o alimento, para as pastagens. Ele é o bom pastor, capítulo 10, versículo 11 e versículo 14. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas o bom pastor também que alimenta as suas ovelhas, protege as suas ovelhas, coloca as ovelhas no aprisco, porque não é mercenário. Quem é o Senhor? O Senhor é a ressurreição e a vida, que é capaz de ir até onde Lázaro está e fazê-lo levantar do meio dos mortos. E por isso quem crê nele não morrerá eternamente, e todo aquele que vive e crê não morrerá, e aquele que morreu crendo nele, ele o ressuscitará no último dia. Mas o Senhor Jesus é mais, Ele é o caminho e a verdade e a vida. Quando os nossos corações se sentem turbados porque Jesus parece estar longe, e o Senhor Jesus diz para os discípulos, eu estou indo embora, e os discípulos ficam tristes, e Ele então diz no capítulo 14, não se turbe, não chore, não entristeça o seu coração, porque para onde eu vou, vocês também vão. Eu só estou indo um pouquinho na frente, para preparar o lugar para vocês, mas eu volto. E eu faço isso porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém poderá vir até meu Pai a não ser por meio de mim. E mais, Ele então é a videira verdadeira, na qual nós fomos enxertados, que é o ramo principal,
o ramo que não seca, o ramo que não murcha, o ramo que depois de podado, na época certa, fará com que nasçam vários galhos novos e todos eles frutíferos. Quando chega ali por volta, acho que do mês de agosto, quem tem parreira em casa, na lua certa, pega aquela tesourinha certa e começa a cortar todos os galhos que estão feios. E parece que vai cortar tudo. Mas quando chega no final do ano, a parreira está cheia de folhas novas. E de trás de várias daquelas folhas, cachos de uvas, deliciosos, saborosos, prontos para serem colhidos. Porque quando a podagem é feita, a parreira produz muito mais. Quando o Senhor cuida, quando o Senhor disciplina, quando o Senhor poda a sua igreja, ela se torna mais forte e melhor. E então, todas essas expressões no Evangelho, elas vêm seguidas de uma frase que Jesus diz: eu sou. Quando os fariseus chamaram a ele de filho de demônios, principal dos demônios, e disseram que ele não era filho de Abraão, que ele não era herdeiro das promessas, ele simplesmente respondeu: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. E por isso então, essa expressão de João aqui no capítulo 21, ela é revestida de um significado maravilhoso, porque quando João diz com a sua boca, é o Senhor, ele está dizendo que é possível para a igreja amadurecer e aprender as lições da palavra de Deus. O Senhor Jesus diz o Evangelho todo: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Agora João diz: Ele é. E a última frase do texto que nós lemos, no versículo 14, é que o Senhor Jesus é reconhecido no seu milagre, é reconhecido na forma de servir o pão e o peixe. E então ninguém ousa perguntar para Jesus: quem és tu? Porque todos sabiam que era Jesus, o Senhor. Ah, meus irmãos, esse texto é para nós. Esse texto é para nós que muitas vezes não sabemos o que fazer. Esse texto é para nós que muitas vezes não sabemos o que dizer. Esse texto é para nós que muitas vezes duvidamos que o Senhor está perto. Porque quando Ele se manifesta, quando Ele se aproxima, quando Ele realiza, imediatamente João vê Jesus naquilo que está acontecendo. Mas nós nem sempre fazemos assim. Nós achamos que temos que fazer 1000 exegeses primeiro. Nós achamos que temos que viajar de um continente ao outro primeiro. Nós achamos que temos que ouvir um determinado pregador primeiro. E nos esquecemos que o Deus do pregador, o Deus do país, o Deus da viagem, está aqui com a gente. E Ele diz, e Ele faz, e Ele realiza. Porque também no Evangelho de João que ele diz que os adoradores que Deus procura são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não são aqueles que ficam procurando um lugar, que ficam procurando uma circunstância, mas são aqueles que, obedecendo à verdade e conduzidos pelo Espírito que neles está, ouvem a palavra de Deus e a praticam. É por isso que no capítulo 14, o Senhor Jesus diz que aquele que o ama guardará a sua palavra. E Ele diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E eu virei a Ele e me manifestarei a Ele. Como que o Senhor se manifestará a nós? Ele se manifestará a nós pelo Espírito que habita o nosso coração. De modo que a experiência que eu tenho com Deus, em obediência a essa palavra, aqui em Goiânia, é tão real, é tão verdadeira e é tão abençoadora,
como aquela que os irmãos têm lá na Coreia, ou lá em São Paulo, ou lá na Colômbia, ou lá na Argentina, ou lá na África do Sul, ou onde quer que seja. Se há o povo de Deus, se há a palavra de Deus, e ela é pregada com verdade, e nós queremos obedecê-lo, Deus está aqui. E Ele vem até nós para dizer isso, para acalmar o nosso coração. E então, o que é que Jesus nos oferece? Também no Evangelho de João há uma linha de pensamento que João segue, que ele mostra isso. Capítulo 2, o Senhor Jesus nos oferece uma vida que é livre de um ritualismo morto, para experimentarmos a sua graça fiel, porque Ele transforma água em vinho da melhor qualidade. O Senhor é aquele que vem até nós e nos oferece uma vida que sim trata com as nossas enfermidades, e nos oferece uma vida de saúde plena, quando vivemos eternamente com Ele, e muitas vezes nos permite e nos dá curas verdadeiras e genuínas, aqui mesmo nessa vida. O Senhor Jesus é aquele que nos oferece uma vida que nos redime de uma incapacidade impotente, como aquele paralítico diante da piscina, do tanque de Betesda, que ele, quando se preparava para pular na água, alguém já tinha pulado antes dele. E o Senhor Jesus disse que ele não precisa dessa piscina, basta crer nele mesmo. Ele é aquele que nos oferece uma vida que nos livra da penúria e da fome pelo saciamento. E não é à toa que quando alguém entrega a sua vida ao Evangelho, a sua vida, inclusive o seu nível de vida social, muda muitas vezes. E a igreja é chamada a ajudar aqueles que estão vivendo em dificuldade, em nome de Jesus. O Senhor Jesus nos oferece uma vida que nos leva do temor para a segurança. Pedro vê Jesus andando sobre as águas e ele diz: Senhor, deixa eu ir aí. E o Senhor Jesus não pensa duas vezes, pode vir. E o que é interessante é que Pedro começa a andar em cima das águas, e ele nem é aquele calango lá que tem na África, não sei aonde, mas ele olha na força do vento e ele começa a afundar. E quem é que estende a mão para Pedro? É Jesus. Não é uma boia que é lançada do Titanic que está quase afundando. O Senhor Jesus nos oferece uma vida que nos leva das trevas para a luz, porque um cego de nascença volta a enxergar. E não é culpa dele, e não é culpa da sua mãe, não é culpa do seu pai, é para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida. O Senhor Jesus nos oferece uma vida que nos leva da morte para a vida eterna, porque Ele chama Lázaro para fora, e Lázaro vem. E João capítulo 5 diz que Ele nos chamará para fora, aqueles de nós que vierem ser depositados dentro de um caixão e dentro de um túmulo. E a Bíblia diz que nós sairemos dos nossos túmulos se lá estivermos. E por último, o Senhor Jesus nos oferece uma vida que nos levanta do fracasso para a plena realização e o serviço, como Ele faz aqui. Todos achavam que tudo tinha acabado. Todos não sabiam o que o Senhor Jesus esperava deles. E o Senhor Jesus simplesmente diz para eles: eu quero de vocês o que eu quis desde o começo. Sejam pescadores de homens. E aí, eu quero fazer 3 aplicações para os irmãos. Primeiro, todos nós experimentamos na nossa vida de fé momentos de vitórias, mas também experimentamos momentos de fracasso. Num relacionamento, numa decisão impensada, numa disciplina mal aplicada, num ensinamento mal feito, mal aprendido, numa conversação que corrompeu bons costumes, e coisas desse tipo. Mas o Senhor Jesus vem a nós para dizer que os nossos fracassos, eles podem nos atrasar, mas eles não nos tiram da missão. E Ele então nos coloca de volta na missão, se nós abrirmos o coração em arrependimento, se foi pecado, em sinceridade, se é dúvida,
em confiança, se é medo, porque Ele irá nos instruir, Ele prometeu. Cristo, em segundo lugar, está presente, irmãos, não duvidem. E eu me lembro aqui de 4 homens do Antigo Testamento, em que o Senhor Jesus chega e o chama, Moisés, e Moisés diz para Deus: Senhor, eu sou pesado de língua, e mais 4 outras desculpas. Ele chega para Josué, que não tem desculpa nenhuma, mas que está ali: puxa vida, eu tenho que liderar o povo, mas quem liderou o povo antes de mim foi Moisés. E Deus diz para ele: não tenha medo, fui eu que te mandei. Ele chega para Gideão, Gideão está ali malhando o trigo, num lugar que não tem nada a ver com o lugar de malhar o trigo, com medo dos midianitas, e o Senhor Jesus diz: vai lá, homem valente. E tudo que Gideão era tudo, menos valente. E o Senhor Jesus chega em Jeremias, e Jeremias diz: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não tenho experiência, eu não tenho maturidade, eu não sei fazer. Mas para esses 4 homens, Deus diz uma única frase: eu sou contigo. Eu sou contigo. E me comove assistir aquele filme, O Príncipe Caspian, da série O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, as Crônicas de Nárnia. Quando Lúcia vem para enfrentar o exército dos Calormanos, e ela puxa uma faquinha, tímida como uma criança. E o general olha para aquilo, uma menina com a faquinha, fácil demais. E ele olha de novo e tem uma menina, uma faquinha e um leão, Aslan. E ele pensa: fácil demais, eu vou passar por cima. Mas o leão ruge. E a vitória então é certa. A menina, pequenininha, com uma faquinha, é mais poderosa que o mais poderoso exército, se estiver do lado de Deus. Nós ouvimos muitas notícias nesses últimos dias que nos fizeram estremecer. Algumas pessoas ficaram com medo da fé evangélica no Brasil por causa da falação que está ao redor de nós. Eu creio que se um pastor chinês estivesse aqui conosco, ele diria o seguinte: e daí? Porque lá na China é proibido pregar o evangelho, e quem prega vai para a cadeia. Eles perseguem, eles maltratam, eles machucam e eles matam cristãos naqueles países. Portanto, meus irmãos, a oposição poderá se levantar, sim, mas quem é que está do lado do leão da tribo de Judá? Somos nós, povo de Deus. É no nosso barco que ele entra, é para nós que ele diz: do lado direito, e é para nós que ele se manifesta. E João diz isso na sua primeira epístola: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e nós a temos anunciado a vocês, para que vocês possam manter comunhão conosco. E por último, saber quem Cristo é, significa para nós maturidade. Maturidade. Acabou de ser publicada a Bíblia do surfista. Tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do vovô, tem Bíblia da vovó, tem Bíblia do sobrinho, tem Bíblia para tudo quanto é jeito. Agora só a Bíblia do surfista. Quem é Jesus na Bíblia do surfista? Jesus é um cara legal. Tá certo que Jesus é legal, gente, mas ele é muito mais do que isso. E João diz: ele é o Senhor. Ele é o Deus diante de quem cada um de nós precisa se curvar e entregar a sua vida. Então, se você já é cristão, lembre-se disso. O Senhor Jesus está com você, Ele não te deixará. E Ele se manifestará a você à medida em que você ouve e guarda a sua palavra.
Se você está entre nós, nos visitando, e ainda não decidiu seguir Jesus como seu projeto de vida, hoje o Senhor Jesus vem até você e diz: vem comigo, deixa essa vida para trás, porque o que eu tenho para te mostrar é muito maior do que você já viveu até agora. Se você está na dúvida se segue ou não segue Jesus, eu quero dizer o seguinte para você: não duvide mais. Porque hoje Ele veio te dizer: não tenha medo, não duvide, eu estou com você, eu ando com você, eu venho até você, eu te abençoo. Vamos andar com Jesus. Porque, como dizia Caio Fábio nos seus bons tempos, é o mais fascinante projeto de vida que a gente pode ter. Vamos orar?